Muito bem, pessoal, hoje nosso objetivo nessa live é trocar ideias sobre um fator importantíssimo que é a espuma, né, no sofá. Mas antes disso eu quero cumprimentar a todos que estão aí conectados, parte do nosso time, todos que de alguma forma ou de outra estão junto com a gente aí nessa possibilidade de treinamento. Dizer, né, da satisfação e o desejo que todos estejam bem. Esse é que é o mais importante. Quero me permitir também para falar um pouquinho sobre a Feeling. A Feeling foi fundada em maio de 92, ou seja, a Feeling completa agora nesse mês de maio 28 anos. Uma história de muito sucesso e que vem sendo construído dia a dia. Fruto de uma equipe, de um time que a gente se orgulha, de pessoas comprometidas. O segredo do sucesso é as pessoas, né? E a Feeling nós temos a felicidade de ter realmente profissionais excelentes. Então, nosso muito obrigado a todos vocês e que a gente possa aí, né, ter muitos e muitos anos pela frente. Nosso tema é espumas, fazer essa abordagem geral. Eu gostaria também, né, não dá para a gente entrar nesse assunto sem falar um pouquinho desse momento, que é um momento onde que todos estamos num nível de estresse relativamente elevado, a grande maioria. Vai cair. Tá caindo. Tá escorregando o celular. Tranquilo. Que é um momento de muita incerteza, a gente não imaginou que pudesse estar passando pelo que a gente está passando. A gente não, o mundo, né? Mas as dificuldades, elas fazem parte. Eu acho que a gente, se resgatar parte da história, a gente vê que é assim mesmo, é cíclico e tem momentos de grande dificuldade, e o importante é que a gente possa entender que dificuldade também existe oportunidade colada, ter a sensibilidade de identificar essas oportunidades. Então é um momento de mudança. O próprio consumidor, eu acho que ele deve, aos poucos, ter alguns hábitos que devem sofrer uma mudança significativa. A gente não tem resposta para tudo, isso é que dá muita ansiedade, mas temos que ter espírito aberto, mente aberta, para tentar entender tudo isso e como é que a gente pode se posicionar para conseguir superar todas essas dificuldades. E com certeza vamos superar. Eu quero apresentar a vocês, para falar de espuma, eu estou com o Rogério Coelho. O Rogério é o meu sócio na Orbis, que é a nossa unidade de espumas e colchões. A história com o Rogério, apesar de ser o mesmo sobrenome meu, que é Coelho, vocês são irmãos. Não, nós não somos irmãos. O Rogério, ele é de Belo Horizonte, mas é um profissional que eu conheci. A formação dele, ele é engenheiro químico formado, pós-graduado, MBA em gestão estratégica pela California State University, né, que é onde que eu conheci o Rogério, que é uma extensão que foi feito aqui na região. E lá eu tive uma proximidade maior com o Rogério, isso em 2003. E foi quando justamente eu percebi todo esse potencial dele, que da área, a forma com que ele abordava, inclusive no próprio curso, e a gente teve a felicidade de fazer defender uma biografia de conclusão juntos, e aí a sintonia foi muito boa. Foi naquele momento que nasceu a Orbis, no meu entendimento, né, Rogério? Eu acho que foi aquele momento. Foi um momento mágico. Acho que o Papai do Céu, ele faz as coisas acontecerem na hora certa. E a Orbis hoje é uma empresa que, graças a Deus, com uma credibilidade excepcional e que tem um diferencial muito grande. Então o Rogério é a pessoa para falar de espuma. Não sei se quer falar um pouquinho sobre a Orbis, fica à vontade, ou vai direto para a espuma. O Rogério ele é engenheiro químico formado, ele tem uma visão muito assertiva, né? Então aqui eu quero trazer para ele que ele seja uma linguagem talvez um pouco mais fácil, que é o nosso desafio, para que todos possam entender. Boa tarde a todos, é um prazer estar aqui com vocês. Como o Lécio falou, a Orbis nasceu em 2003, né? Nós vamos agora para o 17º ano. O que é a Orbis? A Orbis é uma empresa especializada em produtos diferenciados, produtos de alto padrão. E ela tem uma característica. Em 2009, 2010, nós fechamos uma parceria com uma empresa americana de colchões, Restonic. É uma empresa com 85 anos de história de colchões nos Estados Unidos. É a 8ª maior produtora de colchões nos Estados Unidos hoje. E qual a vantagem dessa parceria trazendo para a Feeling? O intercâmbio de tecnologias. Quais tecnologias?
Vamos falar novamente para espuma. Espumas diferenciadas, visões de construções diferenciadas. Então, essa troca de informações que acontece entre a Orbis e a Restonic americana nos propicia a estar sempre à frente em novas tecnologias em espuma, apesar da minha formação de ser engenheiro químico, né? Isso é muito bom para ambas as empresas. Então, a gente vai falar dessas espumas, como que nós desenvolvemos e como foi essa troca de informação e trouxemos para a Feeling. Eu gostaria de destacar também o Rogério, né, no currículo dele, ele está como presidente da Bicol, que é a Associação Brasileira dos Fabricantes de Colchões, né? Então, ele tem hoje uma importância muito grande, tem se empenhado demais na questão da certificação e uma série de ações dentro do segmento aí que tem feito uma diferença significativa. Eu tenho observado isso, eu entendo, sua dedicação, muitas reuniões em São Paulo, né, quando começou a questão da certificação, a própria preocupação que nós tínhamos nesse sentido, porque a gente se sentia bastante afetado por isso e foi um grande avanço para nós. Rogério, partindo para a linha de espuma, vamos começar assim da parte técnica. Vamos partir do princípio que podemos ter pessoas aí conosco nesse momento que tem praticamente, né, não tem essa informação. Então, a informação básica do que é o que é uma espuma e do que é feito uma espuma. Eu acho que isso que é importante. Vamos lá. A espuma, ela vem 100% do petróleo. Basicamente 100%. 2%, 3% seria água. O resto vem do petróleo. O que acontece para fazer espuma, ele é muito parecido, com incrível que pareça, quando a gente faz um bolo em casa. Um bolo mesmo, onde a gente pega a farinha, o ovo, o fermento e a água, mistura e faz um bolo. Por incrível que pareça, a reação química que faz o bolo crescer é exatamente, libera o mesmo produto que faz a espuma crescer, que é o CO2. Então, é uma reação química entre o poliol, que seria a farinha, o TDI, que seria o bolo, o ovo, e o fermento é que a gente chama de catalisador. Quando nós misturamos o poliol com o TDI, mais o catalisador, mais a água, acontecem duas reações químicas. Uma de fazer o plástico, que a espuma é um plástico, e a outra reação química é de liberar o CO2 que vai levantando a espuma. É o CO2 que faz a espuma crescer. Essa é a reação química. Ela acontece de forma rápida, basicamente 2 minutos está pronto. O bloco deve descansar entre 24 e 48 horas, porque ele chega numa temperatura muito alta, aí ele tem que esfriar. E depois de 24 horas a 48 horas, ele já está com a dureza perfeita. Curiosidade, por exemplo, a temperatura, eu sei porque é uma preocupação das empresas, dependendo da espuma, ela chega a que temperatura no meio de um bloco desse no momento máximo dele de construção? Quanto mais baixa a temperatura, quanto mais baixa a densidade, maior a temperatura. Uma espuma de 12, de 15, ela pode chegar a 165 graus, 163 graus. Uma espuma D45 vai chegar a 150 graus. Se a espuma atinge 170 graus, ela pega fogo sozinha. É que chama de autoignição. Então, se houver um erro de formulação, uma espuma de baixa densidade, ela pode pegar fogo sozinha. Perfeito. Rogério, você comentou densidade, né? Vamos explorar essa questão da densidade, que eu observo assim no dia a dia, né? A gente, à medida que tem interagido com a equipe, a gente vê que tem muita dúvida de densidade, a pessoa confundindo densidade com dureza, essa espuma aqui é feia, é boa densidade e tal, e até onde que eu sei essa relação não é por aí. Eu gostaria que você explorasse bastante essa questão da densidade. Vamos lá, essa dúvida de dureza e densidade, ela é no mundo todo. Densidade é uma unidade de medida. Densidade a gente fala 33 quilos por metro cúbico. Quando a gente vai no supermercado e compra 1 quilo de arroz, você comprou 1 quilo, uma unidade. A espuma, ela é medida pelo peso numa determinada área, altura, num determinado volume. Então, só para ter uma ideia, uma caixa d'água tem 1000
litros de água, tem 1 metro cúbico de água e o peso é 1000. Então a densidade da água é 1000 quilos por metro cúbico. Uma densidade de uma espuma 33 é 33 quilos por metro cúbico. Não existe uma relação sempre entre dureza e suporte, maciez ou firmeza. Não existe. Aqui eu posso dar um breve exemplo. Aqui nós estamos falando de um HR33 que tem um determinado suporte. Aqui nós estamos falando de uma látex D55 que é extremamente macia, ou seja, essa é 55 é macia, essa é 33 é firme. Ou seja, eu não posso comparar suporte quando eu trato de materiais diferentes. Essa que é a grande dúvida que as pessoas têm. Rogério, aproveitando, você falou que isso aqui é uma HR, né? E nós temos aqui uma amostra que você tem aí que é uma D33 normal. Qual que é a diferença de uma HR, que é uma alta resiliência, para uma densidade normal? Como é que a gente justifica isso aí? Vamos lá. Essa aqui é um HR, essa aqui é uma espuma que nós chamamos de convencional. De uma forma geral, a gente tem 3 famílias de espuma. HR, alta resiliência, H de high, R de resilience, alta resiliência, a viscoelástica e as convencionais. Convencionais são os materiais normais que fazem espuma. Essas convencionais, elas se dividem também em convencional com esse suporte, macia e hipermacia. O que difere um HR de uma espuma comum? Vamos dizer que ambas tivessem a mesma densidade, 33, 33. A célula da espuma HR, ela é completamente irregular. A célula de uma espuma convencional, ela parece um favo de abelha, um favo de mel. Ela tem aquele formato hexagonal. É o formato característico da espuma convencional. A HR não tem essa repetitividade. Isso faz que ela tenha uma grande diferença. Ela retorne a energia que ela recebe quando uma pessoa senta de uma forma mais rápida. Por isso que ela chama de alta resiliência. Resiliência é a capacidade de alguma coisa retornar a energia. Então, se eu jogo uma bolinha aqui, essa bolinha volta rápida. Se eu jogo na espuma convencional, ela volta mais lento. Um HR vai retornar mais ou menos 50% da energia que ela recebe, 55%. Uma espuma convencional, de acordo com a densidade, mas vamos falar que fosse 33%, 40%. Isso dá a HR dois grandes benefícios. Um maior conforto. Quando a gente fala no sofá, a pessoa sentou, a espuma HR comprimiu, na hora que ela faz o movimento de sair, a espuma empurra a pessoa com mais vontade, ela é mais rápida no empurrar. Isso dá um conforto maior. E a segunda grande característica da HR frente a qualquer outra espuma convencional é a durabilidade. Ela dura muito mais do que uma espuma convencional. Os materiais que fazem a HR e a espuma convencional é o mesmo TDI, mas os polióis que fazem essa espuma são completamente diferentes desta espuma. A espuma HR recebe outras matérias-primas, são mais nobres, lógico que levam um produto mais nobre e que faz com que ela tenha essa característica de alta resiliência, conforto e durabilidade superior à espuma convencional. Beleza, que ótimo. Na verdade, no sofá, a grande sacada dentro da linha da Feeling é nós usarmos, a grande maioria, a espuma de alta resiliência, que é a HR. Que fala que é a memória, trazendo uma linguagem bem simples, esse efeito mola que ela dá no sofá, né? Que é uma resposta muito rápida. A memória dela é uma memória que tem a resposta rápida, né? Isso faz uma diferença muito grande no conforto. Eu, particularmente, sou fã desse tipo de espuma. E durabilidade também, a durabilidade dela, existem normas, né, na ABNT, Associação Brasileira de Normas Técnicas, e no mundo todo, a durabilidade de um HR ela chega a ser o dobro de uma espuma convencional. Hoje, só para a Feeling, a grande maioria, não sei se você talvez poderia falar, que a Feeling usa, né? Que são a maioria todas espumas diferenciadas. Sim. Que é HR, dependendo da situação até usa espuma normal, mas normalmente em forma de sanduíche.
nós trabalhamos com a Ultracel e trabalhamos também com a Visco, né? Sim. Talvez se você pudesse... É muito importante, mesmo falando da espuma convencional, Laércio, é o seguinte, mesmo dentro de uma família, vamos tirar essa espuma que é HR, que vamos chamar, essa aqui seria a rainha das espumas. Certo, é o top. Quando você tem uma família de espuma convencional, se você abaixa a densidade na mesma família, aí você começa a ter problema. Se eu faço um assento com uma espuma D26, um assento é um foco de problema. A espuma D26 a durabilidade dela é terrível. A deformação dela é muito grande. Se você já faz com uma D28, você já está no limiar para começar a ter problema. Eu gostaria de, assim você falando, tem uma questão que eu acho que é importante ser abordada, né? Eu sei que a Orbis teve momentos que ela teve assim algumas dificuldades quando ela chegava até para se posicionar no cliente. Mas estou comprando D20, a minha D30 e o cara me faz um custo tal. Daí o cara, não, pode cubar. E se o cara cubasse, dava D30. Só que tem alguns segredinhos que o pessoal usa, né? Não estamos aqui criticando. Tem espumas de vários, tem gente que tem espumas excelentes no mercado, mas para poder barganhar preço, a técnica que se usa... se faz algumas espécies de contaminação. Gostaria de falar sobre isso. Bom, como eu falei no início, densidade é peso por metro cúbico, quilo por volume. Essa situação no colchão nós resolvemos. Como os colchões são certificados pelo Inmetro, isso é testado. O que os fabricantes fazem? Vamos dizer que 1 quilo da matéria-prima que faz isso daqui, a espuma, custe $4. 1 quilo da matéria-prima. Os fabricantes, alguns fabricantes, isso é importante. Eles colocam talco, literalmente talco mesmo, e o talco custa 20 centavos de dólares. Então, ao colocar o talco, ele aumenta a densidade da espuma. Se você cortar a espuma e pesar, ela vai estar pesada, porque o talco está lá dentro e você não consegue enxergá-lo aqui. Só que esse aumento de densidade falso, ele leva a perda de durabilidade extrema. A deformação estoura, é exponencial. Né? Então, a colocação de carga mineral dentro de espuma é uma coisa que vinha há mais de 40 anos. Com a certificação dos colchões de espuma, os fabricantes de espuma arrumaram um outro jeito. O talco ele é inorgânico, ele não vem do petróleo. Então é fácil dos laboratórios pegar. Alguns fabricantes de espuma estão colocando PET. Pega a garrafa PET, microniza, vira um talcozinho muito fino e coloca dentro da espuma. Esse é muito difícil de pegar. A qualidade cai. Você só pega por parâmetros de qualidade. Rogério, eu até quero aproveitar o gancho, porque eu sei que naquelas ocasiões que eu acompanhei algumas situações dessa, onde que vinha essa pressão, não, mas eu tenho produto assim. E como é que a gente consegue identificar isso? Se eu tiver certo, você, ou se não, me corrija. Mas eu sei que naquela época você pegava a amostra, mandava para o laboratório, decantava a espuma e provava para o sujeito, não é isso que vocês faziam? Eu sei porque eu acompanhei alguns casos desses. E a gente via claramente que quando você decompõe a espuma dentro desses critérios, sobrava lá esse subproduto que era para baratear a espuma, né? Você, no laboratório, quando é a calcita, que é o mineral, o talco, é fácil de pegar. É feita uma queima, vamos falar, num forno a 900 graus e a espuma vira gás. Aquilo que não queimou é o talco. Esse é fácil de pegar. Uma outra forma um pouco sensível de pegar é você passar a mão parecendo um gato, fazer esse movimento na espuma. A espuma com carga, ela vai rasgar, ela fica rasgadinha. Por quê? Ela não tem o rasgo que a gente chama, uma outra qualidade da espuma, de rasgamento de um bom padrão. Então você consegue sentir um pouquinho, mas só realmente quem conhece muito a espuma. Mas o resultado de uma espuma com carga mineral ou com PET é que rapidamente a pessoa vai sentar e vai deformar. E o estofado, o colchão, ele tem um problema. A pessoa deita, o quadril está sempre no mesmo local. No colchão, no sofá você tem um problema. A pessoa sempre tende a sentar no mesmo lugar.
Então, vai ceder ali. Rogério, vamos lá. Vamos falar aí, que eu acho que é como é que é a cereja do bolo. Vamos falar da Ultracel. Vamos lá. A espuma Ultracel. Como eu disse, a espuma tem certas famílias. De uma forma geral, a espuma não gosta de ser macia. A espuma nasceu para ter uma determinada dureza, ponto. Certo. Quando você endurece ela artificialmente, você diminui a durabilidade dela. Quando você amacia ela artificialmente, você diminui a durabilidade dela. Resultado, espumas softs, de uma forma geral, elas têm uma deformação muito elevada com o passar do tempo, muito elevada. Qual que é a situação? O que aconteceu? A Orbis, a gente entrou em contato com a Restone, que como eu falei no início da conversa, em 2010, e eu queria desenvolver algo novo. E nós também produzimos assentos para bancos de ônibus. A empresa chamada Buscar Ônibus intermunicipais. Nada não é mais a Buscar hoje, né? Hoje chama Carbus. Carbus, né? Mudou de mão. Isso. Nada sofre mais no mundo do que um assento de ônibus. Uhum. Porque tem gente sentado 24 horas. E eles queriam bancos extremamente confortáveis. Feito isso, eu sou engenheiro químico, nós começamos a procurar fora do Brasil materiais, polióis, que me permitissem produzir uma espuma extremamente macia e durável. Nós compramos matérias-prima da Covestro, que era a antiga Bayer, hoje ela chama Covestro. E nós determinamos que nós encontramos um poliol que nos permite produzir essa espuma. Que é segredo, né? É uma espuma, ela é marca registrada. Marca registrada, filho. Somente 2 empresas podem usar o nome Ultracel, a Orbis e a Feeling, mas nenhuma outra empresa pode usar. Está registrada. Né? Se alguém acontece de cópias, acontece. Vira e mexe, nós temos que fazer citação e pedir para tirar, né? Também é muito comum a pessoa falar, olha, é quase uma Ultracel, mas não é uma Ultracel. O que é a Ultracel? Então a Ultracel é uma espuma feita com polióis especiais, que ela tem essa grande característica de ser ultra macia. Ela não é nem super macia, nem convencional. Ela é ultra macia. Essa ultra maciez da Ultracel, ela faz o quê? Aliada a uma situação que ela tem, que é a célula extremamente aberta. Se você faz isso com espuma soft, por exemplo, se você faz isso e segura, ela não volta, nunca mais. A Ultracel ela volta. Então a deformação dessa espuma é extremamente baixa. A passagem de ar que ela tem, é muito difícil vocês verem isso, encostar a boca e soprar, nessa época não deve se fazer isso, é muito alta. Isso faz com que a espuma tenha uma durabilidade de 10 a 20 vezes superior a uma espuma soft. Tá? São polióis especiais que fazem que essa maciez seja natural dessa. Nunca vai existir uma espuma Ultracel firme. A Ultracel sempre será macia. Aqui, só para completar, cara, essa aqui é uma espuma que eu sei que quando a Orbis lançou, você falou para mim, eu me lembro que você chegou com uma amostra dessa e disse assim, Laércio, essa espuma assim, assim, assado, e essa espuma não deforma. Daí eu disse, mas como não deforma? Toda espuma deforma, com o tempo vai deformar. Não, essa aqui não deforma, eu fiz o teste. Mas que teste fez? Não, pode botar debaixo do pneu do automóvel hoje, amanhã, e tirar que ela não vai deformar. E eu pensei assim, poxa, será? Fui para casa, sinceramente, cheguei em casa e pensei, rapaz, mas será possível? Eu levei uma amostra e fiz o teste. Inclusive desafio quem quiser fazer o teste, pode pegar e colocar. Pode botar debaixo do caminhão, cuidar de não patinar para não rasgar, e tirar o outro dia, que a deformação dela vai ser 0. Até eu queria ter feito aqui um teste para mostrar, né, para o pessoal. Eu teria que ter um peso aqui, sei lá, de uns 50 quilos, e colocar ele em cima de um dia para o outro. Aqui a logística não favorece muito, por isso que a gente não fez. Mas está aí o desafio, a gente manda a amostra e quem quiser faça o teste, ela não tem deformação.
E ela tem a grande vantagem aqui no sofá, o que é? É esse toque, que é o toque do produto italiano, essa maciez, essa absorção desse primeiro impacto, né? Isso é um diferencial. Eu sou fã desse aqui, eu acho essa espuma realmente muito interessante. Ok, qual que é outra espuma que a gente poderia falar aí? Nós temos agora o... essa é o látex, né? O látex. Bom, ok, o látex aqui nós temos, eu gostaria só de fazer, porque lógico, a gente fez uma iniciativa, colocamos a possibilidade de um modelo nosso que ele tem, que pode ser com látex ou sem látex, e a gente iniciou com isso. Realmente o conforto ficou extraordinário, ficou maravilhoso, né? Que é a poltrona esplêndido, mas ele tem um valor agregado significativo, ele passa um pouco, então a gente tem que estar ponderando. Mas realmente vale a pena abordar, né, o que é o látex. Eu acho que aí o Rogério pode dar uma boa... O látex nos colchões nós usamos também, e usamos grandes volumes, né? O látex, ele tem esse inconveniente de ser uma matéria-prima importada, apesar da árvore que dá origem ao látex, que a Hevea brasiliensis, ser uma árvore brasileira, mas hoje o látex ele vem do Brasil, a maior parte vem da Malásia. Então, e os grandes produtores são chineses e belgas. Nós compramos um látex de uma empresa chamada Latexco, uma empresa belga. Ela tem mais de 70 anos que fazem produtos de látex. Então, nós compramos travesseiros e mantas. O que acontece com o látex? O látex, ele é um produto, ele não é um plástico. O látex é uma borracha. A espuma é um plástico aerado. O látex é uma borracha aerada. Se você olhar, ela tem células também. O grande diferencial do látex, assim como a Ultracell, é a durabilidade. O látex é praticamente indestrutível. Um colchão de núcleo de látex de 20 centímetros, depois de 20 anos de uso, ele perde entre meio e 1 centímetro. 20 anos de uso. O látex, da mesma forma que a Ultracell, tem essa grande durabilidade. Só que o látex, por ele ser com a densidade maior, ele tem 55, ele tem uma característica de suporte. Ou seja, você consegue usar o látex para que você tenha a resiliência muito rápida e o conforto de algo que movimente você de uma forma muito rápida, lhe dando conforto. Então, qualquer produto que tenha látex, logicamente, não é 1 centímetro de látex, tem que ser uma camada expressiva como essa, uma camada de 50 milímetros, né? Qualquer produto que tenha látex, ele tem um conforto extremamente elevado. Quem que é o nome da pessoa? É um conforto que você consegue somente com o látex. O inconveniente é um produto cotado em euro. Ele não é um produto com preço normal. Apesar da espuma também ser dólar, né? Como ele tem a densidade muito alta, ele é cotado em euro, ele tem, vamos falar assim, esse inconveniente. Mas é uma tendência mundial, ok? Hoje na Orbis, a cada ano que passa, o percentual de crescimento da linha de látex na nossa linha, ele chega a ser de 10 a 15% de crescimento, ou seja, se eu vendia 20% da nossa linha com látex em 2019, eu venderia 23% da nossa linha em 2020. O crescimento do látex no mundo ele tem sido uma constante. Por quê? Porque as pessoas percebem e a visão das pessoas que percebem é o seguinte: se você tem 2 poltronas, uma com látex e uma com espuma, por melhor que ela seja, essa poltrona com látex vai durar muito mais. Rogério, estou questionando só sobre a questão dos ácaros. Como é que se comporta o látex? Eu gostaria só de fazer uma observação que aqui nós temos o cliente que é Sofisticato Móveis, que é cliente da Feeling, e aqui não sei o nome, não me falou quem que é a pessoa lá, que fez o teste. Ele está dizendo aqui que ele colocou do sábado para o domingo, deixou de um dia para o outro a Ultracell debaixo do pneu do furgão e, para surpresa dele, realmente não teve deformação, né? Tá aí a maior evidência de que realmente a espuma é fantástica. Só para completar. Muito obrigado aí, pessoal da Sofisticato. Como é que se comporta em relação a ácaros, as espumas e o látex, né? O ácaro, ele é vamos chamar assim, um animalzinho pequenininho, que ele independe do material
que ele esteja, ele vai estar sempre nas camadas externas, nunca nas camadas internas do produto. Então o ácaro sempre vai estar no tecido do colchão, o ácaro sempre vai estar no tecido do sofá. É indiferente se você colocar algo, se você falar assim, eu coloquei antiácaro na espuma, é bobagem. O ácaro não vai procurar espuma. O ácaro, de que sobrevive o ácaro? O ácaro sobrevive de escamas da nossa pele, umidade, fungo, muito pouquinho, e eventualmente quando você come um biscoito, caiu um biscoitinho, ele vai lá e se alimenta. Então o ácaro vai estar sempre na flor da pele do produto, nunca dentro do produto. O ácaro lá dentro do produto você não vai ter escamas de pele humana, né? Então o ato de botar qualquer tratamento anti-ácaro é bobagem. É balela, né? É balela. Às vezes usa para... Você pode ter tratamentos, no Brasil não existe nenhum tratamento anti-ácaro efetivo, somente tecidos... Na espuma, tu disse? Não, mesmo no tecido. Só mesmo, mas existem tratamentos efetivos que vêm do exterior. O tratamento que se vende aqui no Brasil, que é um banhozinho de anti-ácaro, ele dura 6 meses e vai embora. E o pessoal está perguntando qual que é a diferença entre o látex e o HR. Vamos lá. Eu até vou permitir fazer uma observação. O Rogério, você desenvolveu numa ocasião uma espuma aí que ela praticamente era um látex. Eu gostaria que tu falasse disso. O original, vamos falar, é o látex. O látex é borracha aerada. Qualquer espuma é espuma de poliuretano aerado. Então aqui nós temos uma borracha. Aqui nós temos um plástico. Essa aqui é a HR. Plástico, borracha. O látex existe desde 1900 e pouco. Os primeiros colchões foram com látex. Só que ele tem, aspas, um inconveniente, mesmo naquela época. É um produto caro, com a densidade muito alta. 55 a densidade do látex. O que se fez? Bayer desenvolveu a espuma de poliuretano. E a primeira espuma de poliuretano que ele desenvolveu foi a convencional. Só que essa convencional tem as características de convencional. Se queria algo com um conforto superior, se desenvolveram a HR. Então a HR, ela tem a densidade alta, tá? Você não existe HR 28, tá? HR começa de 30, tem que ter uma densidade alta. A HR, ela simula com muita eficiência as propriedades do látex, a um custo muito inferior, tá? Então, látex, borracha aerada, espumas, plástico aerado. A HR é a espuma que simula um látex. Você pode pegar uma espuma HR, levá-la a 55, a densidade 55, amaciá-la, como o Laércio falou, para deixar muito parecido com látex. Só que aí os preços ficam muito próximos, aí vale mais a pena você usar látex. Perfeito. Rogério, eu queria que tu comentasse agora, que eu acho que até a gente fazer um teste, que é um diferencial que eu acho muito importante, né? Que é a questão das nossas espumas todas, isso já há um bom tempo, anti-chama e não anti-chama, porque anti-chama é a velocidade de queima. Você tem o retardamento da chama, automaticamente você pode ter o certificado de anti-chama por esse retardamento da queima. A espuma é combustível, é combustão pura, né? Aí você vai me corrigindo aí. E é uma preocupação muito grande que tem, inclusive em alguns países, acho que se não me engano a Inglaterra, só pode entrar o auto-extinguível. O que é o auto-extinguível? O que é as nossas espumas? O que significa esse auto-extinguível? Gostaria que tu explorasse isso, porque eu acho que isso é muito importante. Vamos lá. A espuma de poliuretano, ele é um produto que pega fogo, e muito rápido. O que é o fogo? O fogo nada mais é do que o combustível, a energia, que é a chama inicial, e o oxigênio. São 3, é um tripé. Como a espuma é uma célula, ela tem várias célulazinhas dentro dela, ela está cheia de oxigênio. Então por isso que a espuma pega fogo muito rápido, porque ela já tem muito oxigênio dentro dela. O que a Orbis faz desde 2011? As nossas espumas, nós colocamos um aditivo que retarda de forma brutal a velocidade de propagação
da chama, até mesmo extinguindo. Por quê? Por segurança. Porque nós acreditamos que, como nós vendemos colchões e sofás de alto padrão, infelizmente é muito risco. Vou te dar um número. Nos Estados Unidos, o americano ele anota tudo, né? Cerca de 10 mil pessoas por ano colocavam incêndio em colchões com cigarros, fumando, e deitava e dormia no colchão. Então o número de acidente com cigarro é muito alto em colchão e sofá. Muito, muito alto. Então, posto isso, nós tomamos a decisão de fazer que nossas espumas sejam anti-chama. Auto-extinguível. De forma que nós colocamos um aditivo. Esse aditivo, quando o fogo começa a pegar, vamos falar que no sofá, a pessoa esqueceu um cigarro em cima do sofá. O tecido começa a pegar fogo, o fogo vai passar para a espuma. Quando a espuma começou a pegar fogo, ela vai liberar o gás da chama que ela pegaria. Quando o tecido, a espuma começa a pegar fogo, ela libera um composto que tira o local do oxigênio. Como ela retirou o oxigênio, o fogo apaga. Lembra que eu falei no início que para fogo você precisa do oxigênio? Sim. Esse aditivo que nós colocamos na espuma, ele toma o local do oxigênio e faz com que o fogo se extinga. Isso aqui é o ultracel. Vamos fazer o teste aqui? Esse aqui que quer fazer? Vamos lá. Qualquer uma, né? Vamos nessa aqui que é o ultracel. Ele vai pingar. Mas ele vai... Pessoal, ele só queima... Isso. Ele só queima com combustível. Aqui talvez é melhor. Isso, vai lá. Ou seja, com a força do combustível, queima. Tirou o combustível, que é a chama. Vamos parar aqui, porque senão nós vamos... Entendeu? Porque ela solta um gás, né? Que lá fora. A grande sacada da espuma anti-chama, além da segurança, né? Eu fico me perguntando... quanto que eu, Laércio, na qualidade eventualmente consumidor, pagaria a mais por ter essa segurança de ter um produto que eu sei que não propaga fogo, né? Por exemplo, nós tivemos aí um caso de um cliente que ele teve um imprevisto na loja dele que queimou a luminária atrás de um sofá da Feeling. Eu sei porque isso a gente até circulou para o grupo. Queimou o fio todinho, queimou o tecido e parou. Se fosse uma espuma normal, ele teria colocado fogo em toda a loja dele. É um exemplo que é trágico e talvez a gente não deveria nem mais citar, porque deveria morrer, que é aquela questão da boate lá do Rio Grande do Sul. Se os caras daqueles soubessem da importância de uma espuma dessa, eles pagariam, sei lá, imagina quando é que os caras não pagariam sabendo, né, que você não teria nenhuma vítima, você não teria nenhuma morte, né? Então a espuma anti-chama é muito importante. E o que tem acontecido, hoje os Estados Unidos é proibido colchões que não sejam anti-chama, né? O grande número de incêndios tem sido em celular e carregadores de celular. E infelizmente no caso, as pessoas deixam o celular em cima carregando do sofá. Inclusive o sofá vem com nós, por exemplo, a Feeling oferece a possibilidade de você botar o carregador USB sobre o braço do sofá e para justamente a pessoa colocar. Então mais uma evidência da importância de ter esse produto na anti-chama. Esse produto nessa qualidade que é o auto-extinguível. Hoje no mercado brasileiro tem mais alguém que faz esse processo que tu conhece? Para o mercado de colchões e sofados somos só nós. Você tem empresas que fazem espumas anti-chamas, mas elas vendem para a indústria automotiva, porque é obrigatório. Para automotiva. Para automotiva apenas, para sofá e colchão não, só a Orbis e a Feeling. Até porque, lógico, tem um custo adicional, né, que no nosso entendimento se justifica várias vezes, né? Pessoal, muito bem, agora vamos falar um pouquinho disso tudo num sofá. E eu pedi para... Nós temos, por exemplo, um modelo que é o modelo... Eu vou pedir até para o Gustavo pegar e tirar um pouquinho o foco aqui do Rogério e vem para cá. Na verdade, isso aqui o que é? Nós temos uma estrutura que eu pedi para fazer um corte e mostrar... As pessoas às vezes me questionam o seguinte, quando eu estava questionam o seguinte, Laércio, mas então tudo é densidade 33, tudo é latex, tudo é isso? Não. Cada produto, dependendo da proposta do projeto, ele vai me dar um direcionamento para me utilizar matéria-prima. Ele vai dar algumas limitações. Por exemplo, o design fez um projeto que eu quero linhas bem definidas, bem retas. Eu não posso usar uma espuma muito macia porque eu tenho deformação. Então não vou conseguir traduzir a obra final desejada dele fiel como ele pretende que seja. Então, dependendo do formato e da proposta que quer se chegar do produto, a gente ajusta a matéria-prima.
Um sofá nosso que é um sofá que ele é bastante reconhecido pelo conforto, que a gente lançou recente, é o modelo Home. Então o Home, o que ele tem? Aqui eu estou mostrando, nós temos a mola zigue-zague, você vai mostrar aqui isso, Gustavo? A mola zigue-zague, a ligação entre as molas que a gente faz o que é? Também é com mola, são molinhas de ligação. Muita gente usa fazer o quê? Para baratear a cordinha, né? Só que a cordinha ela vai tirar um pouco esse efeito do molejo. Aqui você tem mais molejo e mais qualidade trabalhando o tempo todo junto esse material. Nós temos um feltro de proteção que nós colocamos sobre a mola, que esse feltro é justamente para dar a proteção e não correr o risco de danificar a espuma. Sobre o feltro eu tenho aqui 8, 10 centímetros, não sei precisar até porque eu não estou aqui com uma escala para ver, mas me parece aqui 8 ou 10 centímetros de espuma HRD33. Sobre a HRD33 eu tenho 2 camadas de ultracel dupla e tenho mais a fibra, que dá todo esse conforto que é o que encanta no sofá home. Então cada produto nosso, quiser voltar lá, o projeto quiser voltar, cada produto nosso, dependendo de onde a gente quer chegar com o projeto, a gente ajusta a matéria-prima. Eu sou um fã de usar produtos muito confortáveis. E às vezes até, por exemplo, como a gente discute isso normalmente é uma curadoria que a gente tem ali junto com o design para fazer, vai fazer assim, fazer assado. Isso até às vezes meio que voto vencido. Mas grande parte dos nossos produtos, a grande maioria, um dos diferenciais o que é? É o conforto. Então você aliar um produto que tem um design bacana, que seja uma peça que possa estar atualizada, encantar, mas acima de tudo, que ela tenha muito conforto. E a vantagem são espumas que não deformam, né? Você tem ali um HR e uma ultracel. Num caso desse, é um produto que a vida útil dele vai ser imensamente mais longa do que normalmente seria. Muito bem, pessoal. Eu acho que dito isso, não sei se tem mais algumas perguntas, algumas questões para... Só haviam perguntado qual que é, em relação à qualidade, a diferença entre o que é melhor, a HR ou a látex? O látex. Essa pergunta entre qual que seria melhor, a HR ou o látex, eu vou passar para o professor, que é o Rogério, que é o... Vamos lá. Vamos lá, Rogério. Se você tiver, vamos falar num sofá ou uma poltrona, ambos tiverem um HR e um látex com a mesma densidade, eles vão estar muito próximos. O látex é ligeiramente superior. Se você tem um HR até 35, até 40 e o látex é superior. Ele tem uma durabilidade e um conforto superior, sim. Ele é um produto muito mais nobre, né? Justamente por ser um produto de origem natural, né? E pelo preço ele se justifica muito. O preço se justifica nele. Você pegar uma D50 de látex, você vai pagar o cúbico, o custo dobro que pagaria um... Eu tenho aqui, mais. eu vou mostrar o grande problema que acontece no Brasil, como tudo, é que essa é a camada de látex que a Feeling usa. Certo. O fabricante coloca isso daqui e fala que ele colocou látex. Isso aqui nada é a mesma coisa. Porque 1 centímetro para 5. Isso aqui é 1 centímetro de látex. Então, aqui você vê claramente a diferença, né? A pessoa fala, meu sofá tem látex. Ok. Isso aqui é nada. Aqui você tem conforto. Ele usa como argumento, isso aí o que o Rogério está falando, pessoal, eu vou pegar um pequeno gancho para falar, porque é importante. A gente via muito no colchão, o cara dizia assim, meu colchão é fibra de bambu lá atrás, um exemplo. Mas ele não dizia que era 1% de fibra de bambu. Ele dizia, meu colchão tem viscoelástica. Mas ele não falava que a viscoelástica era 1 centímetro. 1 centímetro e nada é nada. A ordem, no caso, é o quê? 5, 7? Vai de 5 a 8. De 5 a 8. Então isso a gente conviveu muito e teve que trabalhar isso muito legal para poder vencer isso, né? E lógico, cada um defende, né, a sobrevivência e tal. Mas existe aquela informação que é uma informação que ela visa, lógico, o interesse do outro lado, mas ela está um pouquinho desfocada no sentido de meio que iludir. Ok? Veio lá se tem uma pergunta lá. Tem uma pergunta que não é relacionada à espuma, mas perguntam se o sofá com estrutura de aço galvanizado é melhor. Na verdade, a Feeling, o que nós usamos? Todas as partes que envolvem o aço, né, que é o aço carbono, nós fizemos o quê? Essas estruturas, ela vai para um banho de galvanização e vai para uma pintura eletrostática, que é aquela pintura a alta temperatura. Para quê? Para não ter problema de oxidar com o tempo.
Quando você faz uma estrutura, mesmo que, mas ela tem o banho químico lá que é, como é que é? Você falou que é esse banho químico que a gente galvanizado. O galvanizado, na experiência, e a gente tem observado, se ele for só no galvanizado, a tendência dele é com um médio tempo ele dá problema. Então, para ser um negócio seguro, ele tem que ser galvanizado e depois ainda com a pintura eletrostática, que é o que a gente faz, para não ter problema, né? Porque dela dá resistência à pintura que ela não solta. Pessoal, Rogério, não sei se quer fazer um comentário final. Não, só queria agradecer a oportunidade a todos, que todos estejam bem e se cuidem. E vocês podem ter certeza que da minha parte, como produtor aqui de espuma para Orbis e para Feeling, a gente garante que com certeza a Feeling está entre os tops no Brasil, até mesmo no mundo, em uso de qualidade, em uso de espumas de alto padrão. Aqui nós nunca escutamos da Feeling pedir, eu quero espuminha D20, 23, 21, não, nada disso. Sempre alto padrão de alta qualidade. Obrigado. Perfeito, eu quero agradecer ao Rogério, quero agradecer a todos e também gostaria de fazer algumas considerações finais. Primeiro, né, a gente entender que esse momento é um momento tenso e voltar um pouquinho nesse assunto, porque o fundamental é a gente, cada um, cuidar da nossa condição mental, né? Nós vivemos um momento onde que esse isolamento ele vai exigir novas posturas, novas atitudes, né? A gente não tem muitas das respostas, como citei lá no início, mas temos que estar muito atento para ver o que a gente faz no sentido de superar esse momento difícil. E aí a questão da humanização, né? Quando a gente se dirigir por outro, hoje a comunicação que é muito a comunicação digital, que a gente pudesse usar isso de uma forma mais humanizada, né? Não é simplesmente já entrando no diálogo, mas talvez está bem, não está bem, né? Eu acho que esse momento de grande dificuldade nós estamos todos juntos, clientes, consumidores, e temos que estar mais unidos do que nunca, no sentido de a gente buscar essa energia, esse reforço, cuidar muito com as notícias negativas, porque a gente é bombardeado no dia com excesso de informação negativa, e excesso de informação mesmo, esse filtro é difícil, mas que a gente tenha a felicidade de conviver com notícias melhores e tentar ver na dificuldade as oportunidades. Toda dificuldade dizem que tem oportunidade colada, que a gente tenha a felicidade e a sensibilidade de identificar as oportunidades. Esse é o meu desejo. Desejo a todos vocês um excelente final de semana. Desejo a todos vocês que tenham muita saúde. Muito obrigado por nos acompanhar nessa live. E dizer agora, só finalizando com do Machado de Assis, que é um poema dele, que ele diz o seguinte: a gente tem que viver com intensidade. Ele diz o seguinte, que o desperdício da vida está nas forças que economizamos, no amor que negamos, na prudência egoística que nada arrisca e que, se esquivando-se do sofrimento, perdemos também a felicidade. Viver é arriscar, a gente tem que arriscar às vezes. Então, pessoal, muito obrigado a todos vocês, tenham um excelente dia e parabéns, vamos em frente, estamos juntos nessa, vamos superar isso e vamos sair com certeza muito mais fortalecidos. Que Deus assim queira e que seja isso. Muito obrigado.